E aí, pessoal, vamos começar mais uma aula de revisão, agora sobre o capítulo 5, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os animais vertebrados, ok? Começando aí, relembrando que esses animais são chamados pelo grupo aí dos cordados, né, que eles possuem características aí de presença da notocorda, e depois ela vai se desenvolvendo formando a coluna vertebral. A gente tem aqui todos esses animais, grande parte desses, na verdade, eles têm um esqueleto ósseo, alguns aí por cartilagem, mas enfim, todos têm a presença da coluna vertebral aí, que foi derivada muito pouco. A gente estudou alguns grupos específicos, né, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Todos esses animais aí estão relacionados aos vertebrados. Começando na resolução na página 213, a gente tem um exemplo aqui dos peixes. E observe essa imagem, essa fotografia abaixo, e escreva as letras correspondentes nas nadadeiras indicadas. Então, a gente tem aqui a parte superior, a gente chama de dorso. Então, essa aqui vai ser a nadadeira dorsal, ok? A nadadeira posterior, aqui no final, é a nadadeira caudal, certo? Tem uma cauda do animal. E a gente tem essas três nadadeiras aqui que a gente pode definir pela sequência peitoral, certo? A gente chama peitoral do animal. A segunda aqui a gente vai chamar de nadadeira pélvica. E, por último, a nadadeira anal, que é realmente próximo ao ânus, né? De as características deles. Vamos aí agora para a página 207, mais algumas questões relacionadas a esses animais. Relaciona a primeira coluna com a segunda, escrevendo a letra na coluna da esquerda que completa completamente a da direita. Então, animais ectotérmicos, ectotérmicos significa o quê? Nesse caso, correspondente a essa opção aqui, né, que fala que são os que utilizam fontes externas de calor para regular sua temperatura corporal, certo? Tem os endotérmicos e os ectotérmicos. Nesse caso, os endotérmicos têm aí a função inversa disso. Sendo assim, a resposta correta desse seria que esses não dependem do calor, da função de calor, para manter a temperatura corpórea. Os osteites estão relacionados aqui aos que têm esqueleto exposto, composto por tecido ósseo, certo? Osteictes está relacionado ao tecido ósseo. Os condrictes, na verdade, são aí o oposto, né? São os que têm esqueleto composto por tecido cartilaginoso. Temos também os peixes ósseos pulmonados, que são os que possuem adaptação, que lhes permite respirar fora da água, aqui letra C. E, por último, os não pulmonados, que são os que respiram por meio de brânquias. Letra D. Okay. Completando as frases aí, a gente cada vez vai tentar de acordo com a necessidade aí com as palavras que estão em parênteses. Os peixes ósseos, os peixes ósseos, a fecundação ela é externa. A maioria desses peixes possui um estágio que a gente chama
de larval, em que eles são chamados de alevinos. Letra B. As escamas sobre a pele dos peixes cartilaginosos são chamadas placoides. Nesses animais, as escamas elas são substituídas durante a vida. E letra C. Os órgãos responsáveis por permitir as substâncias que podem se tornar nocivas se acumuladas no corpo dos peixes são os rins. Sobre os quelônios, agora falando um pouquinho sobre os répteis. Os quelônios, esse é um grupo de répteis muito importante. E dentre esses animais aí, a gente tem que relacionar cada tipo, né? Que vivem em água doce, os que são mais terrestres, os que são da vida marinha. O número 1 aqui são as tartarugas, são quelônios aquáticos, que apresentam nadadeiras. Esses répteis podem a superfície para respirar, saber respirar, e está relacionado aí, no caso, ao fotografia C, né? Apresenta exemplo de tartaruga, que nesse caso é tartaruga de couro, tartarugas marinhas. Número 2, a gente tem os jabutis, que são quelônios terrestres, com pernas rígidas e retas e dedos curtos e sem membranas. A fotografia A representa o exemplo do jabuti, do jabutitim. E o terceiro aqui, nesse caso, pode ser letra B, né? Ele está relacionado às cágados, que são quelônios de água doce. O guiso presente na ponta da cauda dos cascavéis é um vestígio da ecdise, da muda desses animais, né? Eles acabam trocando de pele, cada vez que trocam de pele, esse guiso ele aumenta um nozinho desse. Cada anel do guiso é formado por uma troca de pele, que pode ocorrer mais de uma vez por ano. Assim, o guiso pode indicar quantas vezes o animal já trocou de pele. Observe as imagens do cascavel abaixo. Mas aqui ela tem 3 pontinhos aqui do guiso, né? Enquanto essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente 9. Tá? Então, com relação a essas duas cascavéis, aí a gente tem a letra A. Cite uma diferença entre os guizos das duas cascavéis. Então, elas apresentam, obviamente, tamanhos completamente diferentes, né? Com diferentes quantidades genéticas. E provavelmente está relacionado à idade de cada um. Qual das serpentes já viveu mais tempo e por quê? Nesse caso, a gente pode dizer que a serpente B, ela provavelmente viveu mais do que a serpente A pela quantidade de guizos que ela tem, né? Já fez mais trocas de pele aí durante a sua vida. E letra C, os escamados, assim como os insetos, sofrem ecdise pelo mesmo motivo. Qual seria esse motivo? O motivo aí é a questão de crescimento do corpo, né? Para que eles possam crescer, eles precisam tirar essa pele de escama, fazer ter mais espaço. O corpo delas exige que elas troquem de pele. Terceira questão, a gente vai completar as lacunas aí no texto com as palavras que estão listadas acima. Nesse caso aqui, a gente tem as serpentes. As serpentes pertencem à ordem
dos escamados. Seu corpo é coberto por escamas, obviamente. E sua pele é trocada com frequência durante seu crescimento. Algumas espécies possuem estruturas chamadas fósetas nasais, fósetas labiais, né? Responsáveis pela percepção de fontes de calor. Elas são assim denominadas de acordo com sua localização, próxima aos lábios labiais ou próximo às narinas, chamadas de loreais. O órgão de Jacobson localiza-se na parte superior da boca e permite que as serpentes percebam, né, os odores do ambiente. Quando a sua língua após recolher os odores do ambiente, toca essa superfície, essa estrutura. Quando a cobra bota a língua para fora, está sibilando, a língua ela capta essas substâncias, esses odores que fazem cheiro e levam esse cheiro ali para essas células, esses órgãos de Jacobson que são detectados. A gente tem agora uma palavra cruzada, né? A gente vai completar essa palavra cruzada de acordo com o texto que a gente tem na página 236. O texto é esse aqui, a gente vai voltar lá de acordo com a necessidade. O órgão que possui paredes musculares, partículas sólidas envolvidas pelas aves, que auxiliam a triturar os alimentos. Essa estrutura a gente conhece bem, né? Chamada de moela. Número 2. Característica exclusiva das aves. As aves, elas têm pena, certo? A pena das aves, um corpo coberto por penas. Terceiro aí, a gente tem estrutura que atua na eliminação de excrementos e na reprodução das aves. A gente tem a chamada cloaca. A gente tem aparelho digestivo completo, que possuem anos, né? Ela tem o que chama de cloaca. Número 4, formato do corpo das aves que permite passagem de ar com um mínimo de resistência. Número 4, a gente chama isso de aerodinâmica. É resistência do ar. Aerodinâmica. Número 5, a gente tem um órgão responsável pelo canto nas aves. Esse órgão é chamado de siringe. Número 6, nas aves ocorre de maneira interna. A gente está falando da fecundação.
Número 7, permite trocas gasosas mais eficientes. Essa estrutura é chamada de sacos aéreos, que distribui o ar pelo corpo das aves. Número 8, estrutura ausente nas aves. A estrutura ausente é a bexiga urinária. Elas não conseguem reservar urina, né, durante o processo de excreção delas. As aves são animais, não, pois depende da produção interna do calor para manter a temperatura corporal. A gente chama essa coisa, né, de processo aí endotérmico. Precisa se aquecer em outra superfície, como os répteis. São endotérmicos. Possuem espaços em seu interior preenchidos com ar, contribuindo para a redução da massa das aves. A gente chama essas estruturas de órgãos pneumáticos. E, por último, estruturas responsáveis por promover o impulso e sustentação durante o voo e aterrissagem das aves. São as asas. Ok? Então, print na tela. Gosto das questões aí. Continuando agora na página dos mamíferos. Página 249. Na página 249, a gente tem a questão dos mamíferos. Mamíferos aquáticos, eles são muito suscetíveis a mudanças do ambiente e às atividades humanas. A pesca de baleias em busca de sua carne tem colocado muitas espécies em risco de extinção. Assinale a sentença que explica corretamente como esses animais respiram, já que vivem na água. No caso aí, a resposta correta é que as baleias respiram por meio de pulmões, elas sobem até a superfície, né, da água para respirar. Sai aquele jato de água aqui, que ela está respirando, está eliminando o gás carbônico, pegando mais gás de oxigênio. Na letra B, que medidas são necessárias para proteger as baleias, visto que algumas espécies migram para áreas proprietárias durante o período reprodutivo? Então, nesse caso aí, a gente tem que proteger, né, as áreas onde elas procriam, tentando diminuir também a poluição, né, dependendo do alimento que é produzido nessa região. E manter essas regiões onde elas se procriam como reservas ambientais, acompanhando as mudanças climáticas. Agora, completando esses trechos aí, na página 250, nós temos que os peixes apresentam um corpo revestido por escamas e possuem nadadeiras que os auxiliam a se locomover em ambiente aquático. Okay? Os peixes cartilaginosos ficam formados por um tecido cartilaginoso, caso do tubarão, as arraias. E os peixes ósseos têm um corpo formado por tecido ósseo.
Sobre os anfíbios, eles apresentam o corpo revestido por uma pele fina e úmida. Os amuros, nesse caso, no salto, eles possuem corpo curto e 4 membros. Os urodelos, as salamandras, possuem corpo alongado, 4 patas e uma cauda. E os ápodes, quer dizer não pode, quer dizer patas, então não possuem patas, como no caso da cobra seca. Sobre os répteis, eles apresentam a pele do corpo seca e revestido por escamas ou placas. Os quelônios, como a tartaruga, tem um corpo revestido por um casco coberto por escudo epidérmico. Os crocodilianos, como o jacaré, tem um corpo revestido por placas córneas. E o lagarto, os famosos, possui o corpo revestido por escamas, cobras e lagartos. As aves, elas apresentam um corpo revestido por penas e possuem asas. No caso dos passeriformes, como o bem-te-vi, eles possuem pés adaptáveis a empoleirar. Os patos são anseriformes, eles possuem um vácuo umbrículo no formato com sulcos e 3 dedos unidos por uma membrana, que auxilia aí na natação, né? Meio aquático. E a coruja são estrigiformes, elas possuem a cabeça grande e arredondada e pés com garras. Okay? Por último aqui falamos sobre os mamíferos. Os mamíferos eles apresentam um corpo revestido por pelos e possuem glândulas mamárias. Nós temos o ornitorrinco como representante dos monotremados, que eles não possuem mamilos e apresentam cloaca, que são animais bem diferenciados. O gambá é um exemplo de marsupial, que apresenta uma bolsa chamada marsúpio. E o cavalo são placentários, possuem placenta embrionária. Para finalizar, que completar aqui relacionado à respiração desses animais e a regulação térmica. No caso dos peixes, eles são ectotérmicos, eles não conseguem controlar a temperatura do seu corpo. A maioria dos peixes realiza respiração branquial. Não quer dizer que a gente não tenha peixes pulmonares, também a gente tem, mas a maioria deles é branquial. No caso dos anfíbios, eles também são ectotérmicos. A maioria dos anfíbios realiza respiração branquial na fase larval. Eles passam por uma metamorfose e a respiração pulmonar e cutânea na fase adulta. E no caso é pela pele. Respiração cutânea pela pele na fase adulta. Os répteis também são ectotérmicos e têm respiração pulmonar. Enquanto as aves são endotérmicos, com respiração pulmonar. E os mamíferos
endotérmicos com respiração pulmonar também. A gente encerra nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima. E, então, final de semana.